Mas antes de falar dessa U, eu preciso contar uma curiosidade pra vocês, que é o fato de que eu já sabia que essa U existia antes de saber que ela existia. Calma que eu explico. No final de 2024, eu tava querendo fazer um vídeo sobre My Little Worms, que infelizmente não foi pra frente por preguiça minha. Mas enquanto eu ainda tava no gás, eu aproveitei pra assistir todos os episódios de My Little Pony. E durante essa minha assistida, teve um episódio em questão que me chamou bastante atenção, que foi o 15º da sexta temporada, chamado 28 Pegadinhas Depois. Nesse episódio, a Rainbow Dash começa a encher o saco de todos os moradores de Ponyville com as suas pegadinhas. E uma dessas pegadinhas era colocar tinta de arco-íris nos biscoitos da Scootaloo, da Apple Bloom e da Sweet Belle, que iam entregar biscoitos naquele dia. Porém, os moradores cansados disso se aproveitam dos biscoitos com tinta para se vingar da Rainbow Dash, onde todos começam a fingir que o biscoito estava contaminado e todos ali haviam virado zumbis com a boca de arco-íris. Enfim, o episódio termina com eles revelando que tudo isso era apenas uma pegadinha e a Rainbow Dash aprendendo a lição. Mas lembrando que eu vi esse episódio no final de 2024, justamente o ano em que as AUs de infecção de My Little Pony ficaram famosas. E como eu já sabia que algumas dessas AUs eram baseadas em episódios canônicos do desenho, eu vi esse episódio inteiro pensando, certeza que deve ter uma AU baseada nesse episódio. E como eu falei, eu desisti de fazer o vídeo de My Little Worms. Então esse pensamento foi pro lixo. Até que no meio do ano o TikTok me recomendou My Little Pony Cookie Virus. E eu fiquei com vontade de falar disso de novo. Então vamos lá. Como eu falei antes, essa AU pega a ideia do episódio sobre os biscoitos contaminados e infectados com a boca de arco-íris. Porém, como uma boa AU do Tico e Teco, aqui além da infecção ser real, os efeitos colaterais dela são bem mais grotescos e dolorosos. Com os pôneis infectados se tornando essas criaturas esqueléticas e sem consciência, que apenas querem morder outros pôneis para, abre aspas, sentir um sabor doce. E para piorar tudo, uma das primeiras infectadas foi a Twilight. E isso é um problema por dois motivos. O primeiro é que no universo original, a Twilight, além de ser a líder do grupo principal, ela também entre todos é a que mais entende desses assuntos que envolvem magia e medicina. Ou seja, a mais preparada para lidar com esse tipo de situação já tinha ido de base. O segundo motivo é que nesse ponto da história, a Twilight já tinha se transformado em um alicórnio. Que explicando para quem não assistiu o desenho, os alicórnios são a espécie de pônei mais poderosa desse universo. E ter um dos seres mais poderosos sendo tomado pelo vírus não é uma coisa muito boa. Cortando para outros personagens, a Harriet, a Applejack, a Rainbow Dash e as três crianças se esconderam dentro do celeiro da fazenda Apple. E lá dentro o clima não é um dos melhores. A Harriet e a Sweet Belle entraram completamente em pânico com toda a situação, enquanto a Scootaloo e a Applejack começaram a culpar a Rainbow Dash por tudo que está acontecendo com elas. E a própria Rainbow Dash também começa a ser atormentada por pesadelos das versões infectadas da Twilight e da Fluttershy, que foram os últimos pôneis que ela viu antes de todo esse caos. Fora isso, a Rainbow Dash também se pergunta onde estava a Pink Pie, já que tanto no episódio original quanto nessa U, ela foi a primeira a comer dos biscoitos com tinta de arco-íris. Porém, desde que a infecção começou, ninguém teve sinal dela. O grupo delas fica no celeiro por 2 dias, até que elas começam a ouvir um barulho vindo do lado de fora. Que era a vovó Smith, que além de já estar infectada, também sabe que eles estavam se escondendo no celeiro. E sabendo disso, todas elas sobem em uma carroça puxada pela Rainbow Dash e pela Applejack, e fogem dali. Porém, no meio do caminho, quem aparece é o Big Mac, o irmão mais velho da Apple Bloom e da Applejack. E com um susto, a carroça inteira cai. E na queda, a Applejack machuca uma das suas pernas e a Amber quebra a sua asa esquerda. Mas mesmo feridas, elas, junto com o resto do grupo, conseguem correr até uma casa e se abrigarem. Lá dentro, a Rainbow Dash fica encarregada de vigiar a entrada para evitar que o Big Mac e a vovó Smith entrem. Mas a imbecil acaba dormindo e quando ela acorda, e o Big Mac entra na casa. Mas por sorte, uma outra pônei surge do lado de fora e cega o Big Mac com uma lanterna, dando a oportunidade de todos fugirem dali. Essa pônei em questão era a Pink Pie, que guia o grupo até a antiga casa da Fluttershy, que agora se encontra vazia desde que a Fluttershy foi infectada e saiu dali. Lá dentro, a Pink Pie cuida dos ferimentos da Rainbow e da Applejack. E aproveitando, a Rainbow Dash pergunta como que a Pink Pie ainda está consciente, mesmo ela tendo comido um biscoito infectado. E ainda por cima com a mesma boca de arco-íris dos infectados. A Pink então chama a Rainbow para um canto escondido e fala: "É tudo culpa minha."
A Rainbow fica confusa e a Pinkie Pie explica que depois que ela comeu o biscoito da Rainbow Dash, ela ficou com uma febre enorme. E como forma de vingança da Rainbow, ela teve a ideia de todos se fingirem de zumbis para assustar a Rainbow Dash, assim como no episódio original. E para que isso acontecesse, ela forçou todos em Ponyville a comerem dos biscoitos. E esse foi o pontapé de toda a desgraça que tá acontecendo agora. Mas a Rainbow tranquiliza a Pink e diz que a culpa não foi dela, já que não foi ela quem fez os biscoitos. Na verdade, segundo a Rainbow Dash, ela encomendou todos esses biscoitos de um padeiro em Canderlot. E quando a Pinkie Pie ia perguntar quem diabos era esse padeiro, as duas são interrompidas por um grito de alguém pedindo ajuda do lado de fora. E a Apple Bloom, que ainda estava traumatizado por ter visto a sua avó e o seu irmão transformados, corre em direção da pessoa que estava pedindo ajuda. A Applejack até tenta impedir a sua irmã de sair, mas ela não consegue. E infelizmente, assim que a Apple Bloom chega no local de onde estava vindo um pedido de socorro, a gente vê que isso não passava de uma armadilha, de um infectado, que ataca e mata a Apple Bloom. E todos ficam paralisados vendo o que tinha acontecido ali. E a Sweet Belle, com raiva pela morte da amiga, tenta usar o seu chifre para poder cegar a criatura assim como a Pinkie Pie tinha feito antes. Mas não dá certo. E ela também é devorada. E vendo isso, a Pinkie Pie finalmente toma uma atitude e atordoa o infectado com uma lanterna. E todas fogem dali. E assim que elas conseguem despistar a criatura, a Applejack começa a gritar com a Pinkie Pie do porquê que ela não tinha usado a lanterna antes, já que isso podia ter evitado a morte da Apple Bloom e da Sweet Belle. A Harriet tenta acalmar a Applejack dizendo que elas não poderiam fazer muito barulho, porque senão os infectados poderiam ouvir elas e atacá-las. E para piorar o clima, a Pinkie Pie avisa que o infectado que atacou elas era ninguém mais, ninguém menos que a Fluttershy. E aqui vem uma informação bem interessante sobre os infectados, que é o fato de que alguns infectados, quando chegam na sua forma final, desenvolvem habilidades únicas. E no caso da Fluttershy, a habilidade dela era imitar perfeitamente a voz de alguém não infectado. E sinceramente, isso pra mim só piora ainda mais o lado da Pinkie Pie. Mas é que como que você sabe que existe um monstro lá fora que consegue imitar a voz de qualquer outro pônei e você não fala pra ninguém? Enfim, a Pinkie Pie também diz que o trem ainda tá funcionando e elas poderiam usá-lo para ir até Canderlot. Já que se foi de lá que a Rainbow conseguiu os biscoitos contaminados, então era lá que elas poderiam encontrar uma cura. E seguindo esse plano, pela manhã todas elas saem do esconderijo e vão em direção do trem. Porém, uma horda de infectados começam a persegui-los. Mas mesmo com esses problemas, elas conseguem entrar no trem e sair de Ponyville. E enquanto a viagem acontecia, a Scootaloo pergunta pra Pinkie Pie de onde ela conseguiu essa cicatriz na cara dela. E a Pinkie Pie conta que assim que ela entregou todos os biscoitos para todos os moradores de Ponyville, ela notou que vários pôneis começaram a misteriosamente desaparecer. Fora isso, sempre que algum pônei via a Pinkie Pie com a boca de arco-íris, eles corriam. E em um momento, a Pink dá de cara com a Lyra, que tinha fugido de casa depois da sua namorada, Bombom, ter se transformado em infectado também. E vendo a situação da coitada, a Pinkie Pie acolhe ela. E no meio da noite, enquanto a Pink dormia, a Lyra pega um machado e acerta a cara dela. Porém, de alguma forma misteriosa, o corpo da Pinkie Pie conseguiu se regenerar desse ferimento, e a única coisa que sobrou foi a cicatriz. E provavelmente, a Lyra atacou ela porque ela pensava que em qualquer momento a Pinkie Pie podia se transformar em infectado. E nesse momento, a Scootaloo nota uma outra cicatriz de mordida no pescoço da Pinkie Pie. E quando ela pergunta sobre isso, a Pinkie Pie fica brava e empurra a coitada, se desculpando logo em seguida. Mas todo esse climão é interrompido quando eles percebem que tem alguém parado no trilho do trem. E esse alguém era Twilight, que dispara um raio de magia no trem, destruindo ele completamente. Mas quando ela ia atacá-las, alguém surge da floresta com um berrante que atordoa a Twilight. Esse alguém era Zecora, que grita para todas elas fugirem para a floresta. E quando elas começam a correr, a Twilight morde a perna da Applejack. Porém, nesse momento, a Harriet finalmente faz alguma coisa de útil nessa U e usa a magia para ligar a buzina do trem, atordoando de novo a Twilight. E com isso, elas finalmente conseguem escapar junto com a Zecora. E mais tranquila, a Zecora explica que os infectados, quando chegam na sua forma final, ficam extremamente sensíveis a barulhos altos. E enquanto ela explica, a Rainbow Dash nota que a Applejack tá mancando, mas com medo das suas amigas descobrirem sobre
sobre a sua mordida, a Applejack mente e fala que isso foi só o ferimento da queda da carroça. E voltando para Zecora, ela conta para as outras como foi que ela ficou sabendo da infecção, que foi em um dia em que ela foi visitada pela Starlight Glimmer, e conta para ela sobre todo o pandemônio que está acontecendo em Ponyville, e pergunta para Zecora se ela poderia ajudar a encontrar uma cura. A Zecora fala que sim, mas ela iria precisar de um dos biscoitos contaminados para poder iniciar a pesquisa. A Starlight então vai em busca de um dos biscoitos contaminados, porém quando ela volta já era tarde demais. Depois disso, a Zecora descobriu algumas informações úteis sobre os infectados. Além de sons altos, ela também descobriu que os infectados seguiam suas vítimas pelo seiro. Então, para disfarçar o seu seiro, a Zecora se cobriu inteira de lama. E ao ouvir isso, todas as outras fazem a mesma coisa, até a coitada da Harriet. Mas bom, a Zecora também fala que ela estava indo a caminho de Canterlot. Então, já que estava todo mundo indo para o mesmo lugar, todas elas decidem ir juntas. Porém, no meio do caminho, a Applejack acaba desmaiando. E com medo das suas amigas descobrirem sobre a mordida, a Applejack fala que era apenas uma febre. E acreditando nessas mentiras, todos decidem fazer uma parada. E em um momento, a Zecora, a Rarity, a Pink Pie e a Scootaloo vão em busca de mais comida, deixando a Rainbow Dash sozinha com a Applejack. E aproveitando isso, a Applejack conta toda a verdade para a Rainbow, mostrando o corpo dela que estava sendo tomado pelo vírus. E já sabendo o seu destino, ela pede para a Rainbow Dash fugir junto com todos os outros, antes que fosse tarde demais. E mesmo relutando, a Rainbow Dash se despede da Applejack e vai embora, enquanto a gente vê a Applejack já na forma final sendo encontrada pela Twilight. Indo agora para o final da AU, nós vamos diretamente para o castelo de Canterlot. A princesa Luna está tentando de alguma forma entrar em contato com algum pônei através dos sonhos, mas sem sucesso, até que finalmente um sonho aparece, e desesperado, a Luna entra sem pensar duas vezes nesse sonho, que pro azar dela era o sonho da Applejack, e a Luna dá de cara com a própria infectada. E no último painel, a gente vê a princesa Celestia vendo um líquido de arco-íris saindo de debaixo da porta do quarto da Luna. E é agora que eu venho com a minha teoria, vamos lá. E bom, a AU termina aqui, começando pela origem desse vírus. A AU não dá muitas informações sobre essa parte. A única coisa que a gente sabe é que a Rainbow Dash conseguiu os biscoitos de um padeiro que trabalha em Canterlot. E pesquisando sobre pôneis padeiros de Canterlot, a única coisa que eu encontrei foi esse maluco aqui, que na verdade é um personagem de um game e não da série original. Então vamos ignorar ele. Pra mim, a real culpada de tudo isso é a Rainha Crystallis. Pra quem não conhece, a Rainha Crystallis é um vilão recorrente da série de My Little Pony, aparecendo em vários episódios. Porém, o nosso foco aqui vai ser no final da segunda temporada, onde a Crystallis tenta tomar Equestria, mas é derrotada no final. A grande questão é que a Crystallis possui a habilidade de roubar a alma de outros seres vivos, fora que o exército dela é formado por literais mutantes. Então eu acredito que no mundo dessa AU, a Rainha Crystallis também foi derrotada, mas antes ela deixou um presentinho para Equestria. E em um momento do episódio, nós podemos ver vários pôneis padeiros trabalhando num bolo. E pra mim, foi nesse momento que a Crystallis colocou um vírus ali pra garantir que se ela fosse derrotada, ela tivesse um plano B pra acabar com Equestria. Outra coisa que colabora muito essa teoria é que o design da Rainha Crystallis é quase idêntico ao da Twilight infectada. Então pra mim, essa teoria que faz mais sentido. Comentem se vocês concordam ou não. A AU começa com a Celestia agradecendo a Twilight pelo sacrifício que ela e suas amigas fizeram para salvar a Equestria. Porém, quando a câmera corta, a gente vê que na verdade a Celestia estava conversando com uma boneca da Twilight. Boneca essa que fica paparicando a Celestia, dizendo como ela é uma governante incrível e tudo mais. Porém, quando a câmera corta mais uma vez, a gente vê todas as Many Six empaladas em um tipo de mini carrossel, enquanto a verdadeira Twilight também está empalada, só que dentro de um globo, que parece que está sugando toda a magia dela. E a AU não perde tempo e já mostra o que aconteceu antes daquela bizarrice que a gente acabou de ver, com a Twilight falando que ela também queria salvar a Equestria, mas que esse método da Celestia já era demais. E a Celestia, ao ouvir isso, apenas olha pra ela e diz: "Você acha que eu tô pedindo?" Parece que a rainha enlouqueceu. Cortando pra Ponyville, a Apple Bloom, a Sweet Belle e a Scootaloo estranham o sumiço da Harriet, da Applejack e da Rainbow Dash. Então elas decidem sair para procurá-las. E voltando pro castelo, a Luna indaga a Celestia se já não era hora de parar com tudo isso, e que elas sacrificaram vários pôneis. Mas a Celestia fala que já era tarde demais, e ela já havia tomado a sua decisão. E pulando pro calabouço, a gente descobre que a Celestia
Celestia aprisionou o Discordia lá dentro, para poder utilizar os poderes dele para o seu próprio benefício. Enquanto o Discordia, de pouco em pouco, perde a capacidade de pensar, se tornando cada vez mais uma besta, que apenas é acalmada com um boneco da Flor Terceira. E finalmente alguma AU lembrou que o Discordia existia. Indo de volta pro trio Parada Dura, elas invadem a casa da Twilight, onde encontram um bilhete da Celestia, pedindo para que a Twilight e as suas amigas fossem até o castelo das duas irmãs, que é um lugar abandonado que aparece em um dos episódios da série. E vendo a carta, as três vão até esse castelo, onde elas encontram o Spike preso lá dentro. Mas antes de mostrar o que aconteceu aqui, eu acho que é bom explicar o que é aquele carrossel onde a Celestia colocou as Many Six. Ele se trata de uma máquina que suga a magia de todos os pôneis que são empalados nele. E apesar de não parecer, os pôneis presos nesse carrossel ainda continuam vivos e também não sentem nenhum tipo de dor, ficando em um coma eterno, revivendo memórias antigas deles e dos seus amigos. Mas um caso diferente é o da Twilight, é que como ela é muito forte mentalmente, de vez em quando ela consegue quebrar o coma e ver o que realmente está acontecendo. Fora isso, a Luna também está se sentindo extremamente culpada por estar fazendo tudo isso, mas ela sabe que para ela e a sua irmã continuarem vivas, tudo isso precisa ser feito. Ah, e detalhe, fora a Twilight e as suas amigas, também existem mais 336 outros carrosséis espalhados por todo o castelo. Ou seja, isso tudo já vem acontecendo há um bom tempo. Enquanto isso, a Twilight está tendo mais um sonho com as suas amigas. Porém, assim que ela acorda dele e vê que o seu corpo estava sendo empalado, ela começa a gritar. Gritos esses que chamam a atenção da Luna, que para acalmar ela, mente dizendo que tudo isso não passava de um sonho, e pede para Twilight que quando ela acordar, ela não deveria em hipótese alguma confiar na Celestia, e também deveria fingir ter medo da Luna. A Twilight aceita o pedido da Luna, que coloca ela para dormir de novo, dizendo que tudo ficaria bem no final. Cortando para Celestia, ela vai até os calabouços conversar com o Discordia, dizendo que não é justo ela carregar toda a responsabilidade de manter o reino a salvo, e que foi culpa do seu mentor Starscrew ter deixado toda a responsabilidade para ela. Mas o Discordia fica bravo e arranha a asa da Celestia. Voltando para Luna, depois de ter conversado com a Twilight, ela vai caminhar um pouco no castelo das duas irmãs, quando de repente ela ouve um grito vindo de dentro do castelo, e quando ela abre a porta, dá de cara com o trio Parada Dura e o Spike. Assustada, a Luna pergunta quanto tempo eles estavam ali, e a Apple Bloom diz que elas estavam ali há apenas algumas horas, porém o Spike já estava ali dentro há dias. E os quatro aproveitam para perguntar para a Luna onde que estavam a Twilight e as outras. E a Luna inventa uma história de que elas estavam ocupadas em uma missão da Celestia. E depois muda de assunto, pedindo para que eles fossem comer em um restaurante. E no capítulo seguinte, a gente vê o Sim comendo nesse restaurante, com a Luna utilizando esse disfarce maravilhoso. E ela dá a desculpa de que era para não chamar muita atenção. E depois a Luna vendo que as três e o Spike estavam curiosos para saber sobre essa tal missão que as outras foram, ela dá uma missão secreta para elas também, em que pelo menos durante um mês elas deveriam tomar conta de Ponyville e evitar que algo de muito ruim acontecesse na vila. Bom, a partir de agora, a U vai ter um pequeno flashback onde nós vamos conhecer mais da história das duas irmãs, começando com elas sendo introduzidas pelos pais ao Starscrew, que seria o mentor delas dali pra frente. Porém a Celestia não gostava do fato delas ficar com as lições mais difíceis enquanto a Luna ficava com as mais fáceis, e o Starscrew só ignora ela. Ao mesmo tempo, todos os alicórnios de Equestria começam a morrer misteriosamente, deixando somente a Celestia e a Luna como últimos dessa espécie. Fora que a magia de todo o reino também começa a sumir. Vendo o caos que poderia acontecer caso a magia acabasse, o Starscrew cria uma máquina capaz de sugar a magia de pôneis para o reino inteiro, e diz que ele esperava que as duas irmãs conseguissem encontrar uma outra solução para esse problema quando ele se for. E ouvindo isso, a Celestia fala: "O que você quer dizer com quando eu me for?" E ela também fica brava por ele querer deixar uma responsabilidade desse tamanho no colo delas. E a resposta do Starscrew é chamar ela de gananciosa e dizer que ela só se importava com ela mesma e não com o reino. Pulando para a noite de gala, a Luna se mostra preocupada com a sua irmã, mas a Celestia tranquiliza ela, falando que apenas precisava conversar mais uma vez com o Starscrew e tudo seria resolvido. Uma pena que quando ela foi ter essa conversa com o Starscrew, ele já havia se auto-empalado, com a Celestia dizendo no final que pensava que ele era um homem sábio, porém no final ela percebeu que ele era apenas um tolo. No próximo capítulo, vemos o plano da Luna para salvar a Twilight. Primeiro, ela iria soltar a Twilight e curar as suas feridas. Segundo, ela faria o mesmo com as suas amigas. Terceiro, ela seguiria um mapa feito pela própria Luna para fora do castelo. Quarto, elas iriam encontrá-la na Árvore da Harmonia. E quinto, lá ela as entregaria os elementos e todas iriam restaurar a magia de volta. E indo para o trio Parada Dura, para distrair os pôneis, durante um mês, como a Luna havia pedido, elas vão até a padaria onde a Pinkie Pie trabalhava e pegam uma bomba de glitter, explodindo ela no meio da vila. Mas voltando para o que interessa, a Luna põe seu plano em prática e solta a Twilight do coma, que de início ela pensa que ela apenas havia dormido um pouco,
Mas depois de ler a carta deixada pela Luna e ver de perto o estado que as suas amigas estavam, a Twilight primeiro vomita e depois solta todas elas, que ficam felizes e ao mesmo tempo bravas com a Celeste. Inclusive a Rainbow Dash até mesmo culpa a Fluttershy, já que originalmente a Celeste tinha apenas convidado ela para o castelo, mas a Fluttershy havia insistido para que todas as outras fossem junto com ela. A Harriet até defende a Fluttershy, mas a Twilight para todas elas e as guia até a saída. Elas até encontram o túmulo do Starcrew e outros carrosséis no meio do caminho. E a U se encerra com todas elas saindo do castelo. Bom, por enquanto, esse foi o último capítulo postado há um ano atrás pela Kiwi Bunny. Até onde eu sei, ela não parou com o projeto, só deu uma pequena pausa. Então, se vocês gostaram dessa U, podem ficar tranquilos que futuros episódios virão por aí. Logo de início, nós acompanhamos a Harriet juntamente com a Applejack indo até a casa da Twilight. Aparentemente, segundo a própria Harriet, a Applejack tinha ido até a casa dela em busca de ajuda, pois ela estava sofrendo com uma dor de cabeça enorme, num nível que ela não estava nem mesmo conseguindo trabalhar na fazenda da família dela. E a Harriet, sabendo que de todos ali, a Twilight era a que mais entendia de assuntos relacionados à medicina e ao tratamento de doenças, levou a Applejack até ali. Porém, quando ela entra na casa da Twilight, ela não estava nos seus melhores momentos. Pra piorar, quando a Harriet tenta sair dali, ela vê que a Applejack também estava no mesmo estado que a Twilight. No próximo episódio, nós vemos que a Harriet, por incrível que pareça, conseguiu escapar com vida dali e foi até a casa da Fluttershy. E fica muito feliz em ver que ela ainda tá viva. E aproveitando, a Fluttershy também conta pra Harriet que ela e a Rainbow Dash estavam planejando cair fora de Ponyville, já que a vila estava completamente tomada pelos monstros. Porém, a Harriet fala que ela não poderia ir com elas e mostra que um dos infectados mordeu a perna dela, mostrando que mesmo tendo escapado com vida da casa da Twilight, era só questão de tempo até que ela também se transformasse em uma das criaturas. E sabendo do seu inevitável final, a Harriet pergunta para Fluttershy se elas poderiam ter uma última festa do Sá antes dela partir. E é claro que, sendo o elemento da gentileza, a Fluttershy aceita o pedido da amiga. Entretanto, quando ela abre o armário, não tinha mais nenhum Sá sobrando. E a única coisa que tinha lá dentro eram alguns sucos de maçãs, que vieram diretamente da fazenda de maçãs da Applejack. A Harriet aceita o suco de maçã, porém indaga a Fluttershy sobre a origem dele, algo que ela diz que era uma nova receita da Applejack e que apenas ela, a Pinkie Pie e a própria Applejack tinham provado ela. E segundo a Fluttershy, o sabor deles não era ruim, porém era um pouco diferente. Essas informações deixam a Harriet com uma pulguinha atrás da orelha. Questiona se essa tal nova receita de suco de maçã não poderia ser a causa de toda essa infecção que está tomando conta de Ponyville. E a Fluttershy duvida desse palpite, afinal de contas ela também bebeu do suco e mesmo assim ela ainda estava saudável. Nesse momento alguém bate na porta da Fluttershy. E mais uma vez elas fogem da casa. Sem ter para onde ir, a Harriet e a Fluttershy vão até a casa da Zecora, que por viver isolada do restante da vila, era o local mais seguro que elas poderiam ir. E lá dentro, a Harriet não perde tempo e já pergunta para a Zecora se por acaso ela tinha bebido do novo suco de maçãs da Applejack. A Zecora responde que ela até recebeu uma caixa deles, porém até agora ela ainda não tinha provado nenhum. E ela também pergunta se a Harriet acha que pode ter sido ele que tenha causado todo esse alvoroço em Ponyville. A Fluttershy responde a pergunta da Zecora com a mesma resposta que ela deu para a Harriet. Ela também era para ter se transformado em um dos infectados, porque ela foi uma das que bebeu a nova receita da Applejack. Porém a Zecora interrompe ela e a leva para perto do seu caldeirão, onde a Zecora coloca uma pena da asa da Fluttershy nele, com a água do caldeirão ficando vermelha e a Zecora dizendo que a Fluttershy tinha o mesmo sangue dos morcegos. A Harriet acha isso ridículo, mas a Fluttershy diz que ela também já foi um morcego. Ok, aqui eu vou ter que fazer um pequeno resumo de um episódio da série original que vai ser importante para dar um contexto dos acontecimentos futuros dessa U. No caso, o sétimo episódio da quarta temporada chamado Morcegos. Nesse episódio, a fazenda da Applejack é atacada por um bando de morcegos que devoram todas as maçãs. E para resolver esse problema, a Twilight lança um feitiço que faz com que os morcegos não gostem mais das maçãs. Porém, mesmo assim, elas continuam desaparecendo da fazenda. E depois é descoberto que quem estava comendo as maçãs era a Fluttershy, que havia se transformado em uma espécie de vampiro das maçãs. A explicação para isso era que a Twilight tinha transportado a vontade de comer maçãs dos morcegos para Fluttershy
Fluttershy, mas no final elas conseguem curar a Fluttershy e ela aparentemente voltou ao normal, porque bem no finalzinho tem um pequeno foreshadowing de que talvez a Fluttershy ainda seja uma vampira. Porém isso é só um detalhe mesmo, porque nunca mais isso é falado em nenhum dos episódios que vieram depois, sendo completamente esquecido pelos roteiristas de My Little Pony. Porém aqui a Chloe Sparkle lembrou dele, e a Zecora fala que há mais ou menos um mês atrás, um dos morcegos das frutas acabou sem querer caindo na mistura dela, e depois fugiu voando pela janela. Ouvindo isso, a Fluttershy disse que ela, a Pink Pie e a Applejack haviam provado o novo suco de maçãs também há um mês atrás, confirmando a teoria que a Zecora tinha de que talvez o morcego que caiu no caldeirão dela tenha desenvolvido dentro dele uma espécie de vírus, que foi transmitido dele para as maçãs e das maçãs para os pôneis. E esse novo vírus de alguma forma transformou todos os pôneis de Ponyville nessas criaturas. Porém a Zecora também explica que a Fluttershy ainda possui um pouco do sangue dos morcegos dentro dela, e por isso ela era imune à infecção. Em outras palavras, a Fluttershy seria a cura para essa infecção. Mas nessa hora, adivinha quem que aparece? Ao invés de atacar as três de uma vez, a Twilight apenas fica encarando elas, enquanto solta uma voz fina pedindo por ajuda. E aproveitando essa paralisia da Twilight, a Zecora pega um palito, coleta um pouco de sangue da Fluttershy e enfia na perna mordida da Harriet. E pra surpresa delas, isso não dá certo. Por sorte, a Zecora tinha um segundo palpite, que era que talvez a cura não esteja no sangue da Fluttershy, mas sim no veneno das suas presas. Então caso ela mordesse algum infectado, ele poderia voltar ao normal. Mas a Fluttershy questiona como que ela iria se transformar novamente em um vampiro, já que caso vocês não se lembrem, o pônei que transformou a Fluttershy em vampiro é justamente o mesmo pônei que agora tá na frente delas infectada. Porém a Zecora, no auge da sua sabedoria, manda você pode se transformar novamente caso você pense que isso é o certo. Ótimo conselho pra mandar pra alguém que tá quase sendo devorado por um monstro. Enfim, pra azar delas, a Twilight finalmente cansa de ficar parada e faz alguma coisa, mordendo a Harriet e a levando pra fora da casa. E vendo a sua amiga prestes a ser devorada, a Fluttershy fica brava e se transforma no vampiro, indo pra cima da Twilight e mordendo ela. No processo, a Fluttershy também cai exausta no chão, porém feliz porque a Harriet ainda estava viva e a Twilight estava desmaiada do lado dela. As duas levaram a Twilight até a Celestia para ser cuidada. A Celestia avisa elas que a notícia boa era que a Twilight estava curada, mas a notícia ruim é que talvez ela não estivesse viva. E bom, segundo a Celestia, nem todos os pôneis possuem força para continuarem vivos durante o processo de recuperação como a Harriet. E sim, a Harriet também foi mordida e curada pela Fluttershy. Eu só não entendi por que elas amputaram a perna dela, mas tudo bem. A Fluttershy avisa que mesmo com essas consequências, elas deveriam continuar tentando esse método da mordida, já que mesmo imperfeito, ele ainda era o melhor que elas tinham no momento. A Celestia até ia discordar, porém a Luna a convence de que era o melhor que elas poderiam fazer. E agora convencidas, elas saem por toda a vila curando os infectados. Enquanto a Fluttershy lembra que ela e a Rainbow Dash tinham marcado de se encontrarem na casa dela, mas por razões óbvias isso não foi possível. Então a Fluttershy vai até a casa da Rainbow Dash para ver como que ela estava. Porém vocês se lembram que a Applejack também estava infectada? Então, digamos que ela também quis fazer uma pequena visita para a Rainbow Dash. Olha, antes de ir pro último episódio, eu vou ter que apontar um pequeno erro da Raul. Pra quem não sabe, no universo de My Little Pony, existem 3 raças de pôneis. Os unicórnios, que possuem um chifre na testa e conseguem usar magia. Os pégasos, que possuem asas nas costas e conseguem voar. E os pôneis da terra, que são pôneis. Não tem nada de especial neles. Bom, a maioria dos pégasos, incluindo a própria Rainbow Dash, vivem em Clouds Day. E além de ser uma cidade que fica no céu, o chão dela também é composto inteiramente de nuvens, que somente os pégasos conseguem andar. Quer dizer, até é possível as outras 2 raças de pôneis conseguirem andar nas nuvens com a magia de um unicórnio, como a Twilight fez em um dos episódios. Descendo isso bem claro, vamos pro real problema do 5º episódio da série, e é como diabos a Applejack conseguiu ir até a casa da Rainbow Dash, já que ela é um pônei da terra, ou seja, ela não tem magia para andar nas nuvens, ela não tem as asas para ir até Cloudsdale, e para piorar, na forma de infectado, ela também não tem a inteligência necessária para sequer pedir ajuda para alguém. Enfim, esse era o meu disclaimer com o episódio 5. Vamos pro último episódio.
Nós iniciamos com uma das enfermeiras indo até o quarto da Twilight e percebendo que ela não estava na cama. E a cena corta para casa na árvore das Curie Mark Cruzeiras, onde a Sweet Belle e a Scutalu se escondem assustadas de alguma coisa. E essa coisa era a Apple Bloom, que também estava infectada. Mas por sorte, as duas são salvas de última hora pela Twilight, que também tinha virado uma espécie de vampira como a Fluttershy. E na próxima cena, vemos o reencontro emocionante entre a Harriet e a Sweet Belle. Reencontro esse que só foi possível graças a Twilight, que também abraça a Harriet de felicidade. Porém, a Twilight diz que elas não deveriam ficar tão felizes assim, pois nem todos os pôneis haviam resistido à transformação, com a gente vendo diversos corpos e macas espalhados por todos os lugares. E para deixar esse final ainda mais triste, nós somos levados de volta para a casa da Rainbow Dash, onde descobrimos que infelizmente a Fluttershy também foi atacada e devorada pela Applejack, terminando por aqui Vespertilio Virus. E não, eu não tô brincando, esse é realmente o final da AU, já que a própria Chloe falou que ela não iria produzir mais episódios da série, porque tudo que ela queria contar, ela já contou. E sinceramente, eu achei isso do caralho, porque já é difícil encontrar AUs que tenham finais, mas agora uma AU com um final melancólico e ainda por cima em aberto, é a primeira vez que eu vejo. De verdade, eu gostei muito do fato da autora ter deixado em aberto se elas iriam conseguir salvar Ponyville da infecção. Afinal de contas, a Applejack ainda tá solta e a Fluttershy tá morta, então as coisas estão um pouco complicadas para as nossas heroínas. Logo de início, a AU já joga na nossa cara a informação de que a Fluttershy desapareceu e ninguém sabe onde é que ela tá. E uma das pessoas que sai atrás dela é a Applejack, que tinha escutado um barulho vindo do seu celeiro. Lá dentro ela ouve uma voz que de primeira ela já reconhece como sendo a voz da Fluttershy. Mas antes que nós pudéssemos ver o que era essa voz, a série tem um corte. E vamos pra Apple Bloom, que tava sentindo falta da sua irmã, que havia desaparecido há algumas horas. Então ela vai até o celeiro, que era o último lugar que a Applejack tinha sido vista. E chegando lá, ela grita pelo nome da sua irmã. E bom, ela é atendida pela sua irmã, que aparece em uma das janelas dos celeiros completamente estilhaçada e gritando para Apple Bloom sair dali o mais rápido possível. E assim como a Apple Bloom foi atrás da Applejack, a Harriet fez exatamente a mesma coisa, chegando no celeiro apenas alguns minutos depois da Apple Bloom. E assim que ela pisa os pés no celeiro, a Harriet começa a gritar o nome da Applejack. E nesse momento nós podemos ver a Apple Bloom escondida no canto do celeiro, enquanto alguém dentro dele tenta procurá-la. Mas assim que esse alguém ouve a voz da Harriet, ele volta para dentro do celeiro. E logo em seguida, a Harriet começa a escutar a voz da Fluttershy pedindo ajuda. E quando a Harriet vai de encontro de onde estava vindo essa voz, o que ela encontra não é bem a Fluttershy. Assim que vê a Harriet, a criatura parte para cima dela. Porém, a Apple Bloom consegue desmaiá-la com uma pá. E nesse momento, ela desesperada grita para elas correrem até Ponyville buscar ajuda. Porém, a Harriet, mesmo assustada, mantém a calma e sugere que, na verdade, elas deveriam ir para dentro da floresta. Só que caso elas corressem até a vila, a criatura poderia segui-las e atacar todos que viviam lá. E bom, essa ideia da Harriet é muito boa. Pena que não vai mudar nada no futuro. Enfim, as duas entram na floresta e se escondem dentro de uma caverna. Lá, a Harriet pede emprestada a pá da Apple Bloom para amputar a perna dela, pois antes de ser atordoada, a Fluttershy conseguiu morder uma das pernas da Harriet. E já desconfiada de que no futuro isso poderia trazer problemas para ela, a Harriet corta a própria perna e manda um sinal de ajuda no céu. Pela manhã, quem vê o sinal da Harriet é a Rainbow Dash, que vai no lugar de onde estava vindo esse sinal, e encontra as duas dentro da caverna. E ao acordá-las, a Apple Bloom já fala na lata que a Applejack tá morta. E isso mexe demais com a Rainbow, que vai até a casa da Twilight e conta o que aconteceu. Aí no meio do caminho elas também encontram e pegam o corpo morto da Applejack. A Twilight, mesmo triste com essa notícia, tenta manter a calma e pede pro Spike cuidar dos ferimentos da Harriet, enquanto fala para a Rainbow Dash que elas deveriam ir imediatamente pro celeiro, já que a Fluttershy foi apagada, mas ainda tá viva. E se ela acordasse, iria trazer um grande problema. A Rainbow concorda com ela, mas fica um pouco chateada com essa calma que a Twilight tá tendo nessa situação. Enfim, cortando pra fazenda, a vovó Smith entra no celeiro para procurar a Applejack e a Apple Bloom, mas o Big Mac aparece e acalma ela, dizendo que as amigas dela já estavam na procura delas, e por isso ela não precisava se preocupar. E nessa hora, a nossa duplinha querida chega, e por sorte, nada tinha acontecido ainda. E aliviada, a Twilight solta essa frase: tudo está bem. E se a Rainbow já estava incomodada, com essa frase ela fica realmente puta, e grita com a Twilight, dizendo como que ela poderia falar isso com uma das
as amigas delas mortas. E quando a Twilight ia se desculpar, elas são interrompidas pois o grito da Rainbow acabou acordando a Fluttershy, que parte pra cima dele. E como uma forma de se desculpar, a Twilight se coloca como isca e atrai a Fluttershy até as profundezas da floresta. Enquanto a Rainbow voa de volta pra Ponyville, onde ela e a Pinkie Pie saem pela vila gritando para que todos os pôneis ficassem dentro de suas casas e não saíssem de lá. E a Harriet aproveita para perguntar onde que tá o Discordia. E a Pinkie Pie diz que ninguém até agora conseguiu contato com ele. E a Rainbow, preocupada com a Twilight, decide que ela vai até a floresta para salvá-lo. E falando em Twilight, ela estava prestes a ser pega pela Fluttershy, mas bem na hora a Rainbow chega e coloca ela nas suas costas. Agora mais segura, a Twilight usa o seu feitiço e desmaia a Fluttershy. Logo em seguida, elas levam a Fluttershy até um laboratório que ficava no porão da biblioteca para ser estudada e descobrirem o que transformou ela nessa coisa. E a Twilight aproveita para escrever uma carta para a Princesa Celeste, explicando tudo o que aconteceu e também falando de uma pequena teoria que ela criou de que na verdade tudo isso teria sido obra de algum vírus misterioso que infectou a Fluttershy. Bom, enquanto isso, a Twilight vai até as suas amigas e diz que elas precisavam encontrar o Discordia, pois ele poderia ajudá-las. E cortando para a boutique da Harriet, que tá mais parecendo um bunker apocalíptico, lá dentro, a Harriet colocou a Scootaloo, a Apple Bloom e a Sweet Belle e diz que em hipótese alguma, elas deveriam sair de dentro da boutique. E pulando pra noite, enquanto algumas das meninas saíram em busca do Discordia, as três continuaram dentro da boutique, com a Apple Bloom ainda sentindo saudade da sua irmã. Mas bem na hora, elas ouvem alguém batendo na porta, que diz ser a professora Cherry Lee, que no desenho original é a professora das três. E aqui, por mais que as gurias reconhecessem a voz como sendo realmente da sua professora, elas decidem não abrir a porta por medo. E isso foi uma ótima decisão, porque logo em seguida, a Cherry Lee arromba a porta e descobrimos que ela também foi infectada. Entretanto, a Harriet aparece e atordoa a Cherry Lee, salvando de última hora as meninas. A Twilight, do nada, spawna do lado da Harriet e leva a Cherry Lee de volta para a biblioteca, onde ela é colocada em uma cápsula assim como a Fluttershy. E ela também se demonstra extremamente aliviada com o fato de que nenhuma das três meninas se feriram. Ah, e também a gente descobre que ela colocou uma prótese no lugar da perna decepada da Harriet. Na mesma hora, as duas recebem um sinal da Trixie, avisando que elas conseguiram encontrar o Discordia, que estava desmaiado dentro de uma caverna. E assim que a Harriet e a Twilight vão até lá, elas acordam ele e a primeira coisa que chama a atenção delas é a aparência do Discordia. Ele tá todo machucado e com sangue por todo o seu corpo. E vendo isso, elas perguntam: o que aconteceu com você? E sentem que agora vem história. O Discordia conta que certo dia a Fluttershy foi visitá-lo na sua casa e acabou ficando lá por vários dias. Pra quem não sabe, o Discordia mora em outra dimensão separada do restante dos personagens. E enquanto ficava na casa dele, o Discordia percebe que tinha alguma coisa estranha acontecendo com a Fluttershy. Ela parecia muito doente, chegando até mesmo a cuspir sangue. E mesmo percebendo isso, o Discordia não quis perguntar nada sobre o assunto, para não estragar a diversão deles. Até que um dia, a Fluttershy finalmente conta pra ele o que realmente está acontecendo. Discordia, eu vou morrer. Mas não precisa chorar, isso iria acontecer de um jeito ou de outro. Não é explicado em nenhum momento da série o que realmente a Fluttershy tem. Talvez algum tipo de doença, a gente não sabe. O importante é que ela iria morrer logo logo. E mesmo que ela já tenha aceitado esse destino, o Discordia fica desesperado e começa a procurar ajuda com todos os pôneis. Mas além de nenhum deles saber de uma cura, a saúde da Fluttershy começa a ficar pior a cada dia. E no desespero, o Discordia chegou até mesmo a pedir a ajuda da Celeste, que também não conseguiu dar nenhuma solução para ele. E pra piorar, quando ele voltou pra casa, ela estava totalmente escura e a Fluttershy, bem, ela estava em um estado extremamente deplorável. E depois de vários dias, ela finalmente vira o monstro que a gente tinha visto no começo. E o Discordia, percebendo que aquela coisa não era mais a Fluttershy, sai dali, deixando ela presa dentro da casa dele. Porém, de alguma forma, ela conseguiu sair dela e vir pro mundo normal, que é algo bem estranho. Já que, como eu falei no comecinho, a casa do Discordia fica em outra dimensão, que só ele consegue entrar e sair. E com certeza a Fluttershy não saiu sozinha, porque senão ela não estaria presa dentro de uma cápsula de vidro. Ou seja, alguém tirou ela da casa do Discordia e trouxe pro mundo normal. Mas isso fica para mais tarde. Por agora, o Discordia diz para as meninas que ele estava morrendo. E essa informação choca todas elas, principalmente a Twilight, que diz que elas precisavam da ajuda dele para encontrar a cura. O Discordia fala que mesmo que ele quisesse ajudar, já era tarde demais. Mas para não deixar ela na mão, o Discordia coloca toda a sua magia em uma pedra que ficava no seu peito e entrega para Twilight para que ela pudesse salvar os seus amigos, partindo logo em seguida.
Você se lembra que a Twilight tinha enviado uma carta para a Princesa Celestia pedindo ajuda? Bom, a Celestia responde ela dizendo que elas não poderiam ajudá-la, porém ela iria mandar a Candace para dar uma força. Celestia sendo extremamente útil como sempre. Bom, como foi dito, a Candace é mandada para Ponyville. E assim que as meninas veem a Candace, elas não perdem tempo e já mostram as criaturas na biblioteca. E assim que a Candace vê essas criaturas, ela solta um: que porra são essas coisas? Melhor reação impossível. Bom, agora a AU vai ter um pequeno salto de tempo de somente alguns dias. E nesse meio tempo, elas aproveitaram para fazer algumas modificações no porão da biblioteca. E também estabeleceram várias regras para todos os pôneis de Ponyville, como a comida que seria distribuída igualmente entre eles e que todos deveriam evitar saírem de suas casas para fazerem coisas inúteis. Enfim, no meio desse tempo, a Twilight ficou ainda mais obcecada em trazer uma cura. E depois de vários estudos, chegou a hora de pôr ela em prática. A Twilight começa pedindo para Pinkie Pie partir a pedra que o Discordia deu para ela em vários pedaços. E com ele, ela começa a fazer inúmeros experimentos em busca dessa bendita cura. E trocando de visão, a gente vê que a Rainbow Dash ainda não superou a morte da Applejack, ainda se lamentando por não ter conseguido salvar ela. E voltando para a biblioteca, todos os testes da Twilight para criar uma cura foram um fracasso, mas ela não desiste e volta pro porão para tentar de novo. E para surpresa dela, quem ela encontra lá dentro é a Rainbow, que diz que ela está preocupada com a Twilight, que ela não sai de dentro do seu laboratório e não conversa com ninguém. E ouvindo essas palavras, a Twilight concorda com a Rainbow e tira um dia de folga, indo juntamente com a Pinkie Pie até um spa. Mas é agora que vem o plot twist. Toda essa história de que a Twilight estava trabalhando muito e precisava de um descanso foi na verdade uma mentira da Rainbow para tirar a Twilight de dentro do seu laboratório e deixar o caminho livre para ela roubar uma das injeções que a Twilight tinha produzido. E o motivo para isso é revelado logo em seguida, com a gente vendo o corpo da Applejack na cama da Rainbow e a Rainha Crystallis, sim, a vilã da segunda temporada, agradecendo a Rainbow por ter ajudado ela. Pelo que dá a entender, o desespero da Rainbow com a morte da Applejack fez ela se aliar com a Rainha Crystallis, que a prometeu que ela poderia trazer a Applejack de volta à vida caso ela a ajudasse com seu plano. E mesmo sabendo que isso significaria trair as suas amigas, a Rainbow Dash aceita, deixando claro que ela só se importava com a Applejack e nada mais. Crystallis injetando uma substância verde dentro do corpo morto da Applejack, mas ao invés de voltar à vida normalmente, o corpo dela começa a se contorcer e a soltar uma gosma verde de dentro dele. Mas a gente foca nisso depois. Por agora, a série vai voltar pro laboratório da Twilight, onde ela volta e descobre que uma das suas vacinas sumiu. Agora sim a gente pode voltar. A Rainbow ouve alguém batendo na porta, que era a Twilight e a Pinkie Pie. Eu até agora não sei o que a Pinkie Pie tá fazendo aí, mas tudo bem. A Rainbow, encurralada, decide contar a verdade e leva elas para verem a Applejack, que aparentemente tinha conseguido voltar tranquilamente à vida. Mas ao invés de ficar brava com a traição, a Twilight fica impressionada ao ver que a sua cura realmente tinha funcionado e leva a Rainha Crystallis até o seu laboratório. Lá, a Candace fica chocada em ver a Crystallis, mas a Twilight a convence de que elas precisavam da ajuda dela para conseguir a cura definitiva para a infecção. Mesmo irritada, a Candace aceita a ajuda dela, e as três juntas criam o que seria a grande cura. E depois de terminá-la, a Candace pergunta por que a Crystallis estava ajudando elas. A Crystallis apenas fala que a Rainbow tinha oferecido um pouco do amor dela pela Applejack. E para quem não sabe, no desenho original, a Rainha Crystallis se alimenta sugando os sentimentos de outras criaturas, e por isso ela queria tanto assim o amor da Rainbow. E eu amo como a Twilight reage a essa informação com um simples e sonoro foda-se. A AU já foi pro caralho há muito tempo. Eu não sei nem porque eu ainda me impressiono. Voltando, com a cura nas mãos, elas primeiro a colocam na Cherry Lee, pra testar se ela funcionava mesmo. Como eles não conseguiam abrir a boca da Cherry Lee com magia, a Candace teve que fazer isso na mão mesmo. E depois de fazer isso, ela decide voltar para o Reino de Cristal, que era a casa dela. Porém a Twilight fica desconfiada de que a Candace pudesse ter sido infectada enquanto teve contato com a Cherry Lee. E pra ter certeza disso, ela convence a Candace a passar uma noite na casa dela. E enquanto dormia, a Twilight faz um tipo de exame caseiro nela, só pra ter certeza de que tava tudo bem. E pela manhã, a Candace arruma suas coisas e volta pro Reino de Cristal. E lá, a Candace começa a se sentir extremamente mal, e as suas veias começam a soltar na sua pele. O Shiny Armor, querendo se mostrar preocupado com a sua esposa, dá um beijo na Candace, e isso vai trazer muito problema no futuro. Voltando pra Twilight, ela estudando as amostras que ela coletou da Candace, descobre que ela tá infectada, porém com uma versão um pouco mais fraca do vírus. Mas bem na hora, quem aparece na casa da Twilight é o Shiny Armor, que veio fazer uma visita. E logo de cara, ele já de cara fica assustado com a presença da Rainha Crystallis na vila. Mas quando a Twilight explica pra ele toda a situação dos infectados e que a Candace também poderia ser um deles, o Shiny Armor fica puto de vez. Primeiro, por ele não ter sido avisado sobre essas coisas, e segundo, pelo fato de que talvez ele também fosse um infectado.
Depois de xingar a Twilight, o Shiny Armor sai da casa dela, dizendo que ia ajudar os outros guardas na vigilância da vila. E a Crystallis relembra a Twilight de que ele também está infectado. Durante a patrulha, o Shiny Armor começa a repensar a forma como ele reagiu à informação dos infectados, e que talvez ele tenha sido muito rude com a irmã dele. Mas por hora, ele decide finalizar o seu turno mais cedo, por causa de algumas dores de cabeça que ele estava sentindo, e pede para um pônei que a gente ainda não sabe quem é, para continuar a patrulha no lugar dele. Enquanto isso, a Pinkie Pie vai até a Twilight e diz que eles poderiam tentar fundir a magia do Discordia com a própria magia da Twilight. E já cansada e estressada com toda a situação, a Twilight apenas fala: "Quer saber? Que se foda, vamos tentar isso." E depois da conversa, a Pinkie Pie vai até a casa da Fluttershy para relembrar os bons momentos que eles passaram enquanto ela ainda estava viva. E a Twilight, algum tempo depois, também vai fazer uma pequena visita à antiga casa da Fluttershy. Mas quando ela chega na casa... sim, alguém matou Pinkie Pie. Mas nesse momento a série troca de novo de visão. E vocês se lembram que o Shiny Armor tinha falado que queria descansar um pouco e tinha pedido para outro pônei fazer a patrulha no lugar dele? Bom, primeiro a gente descobre que o tal pônei misterioso era na verdade o Flash Sentry. E segundo, nós também ficamos sabendo que esse pequeno descanso do Shiny Armor acabou durando dias. E o Flash Sentry, preocupado com essa demora, vai até o dormitório. Por sorte, o Flash Sentry consegue se esconder do Shiny Armor. E quem também chega pra festa são a Rainbow Dash e a Harriet, que juntamente ao Flash Sentry, decidem que a melhor coisa que eles poderiam fazer era avisar a Twilight sobre esse problema. Porém, pra sorte deles, a Twilight chega bem na hora. A essa altura do campeonato, a autora só ligou o foda e tá colocando a Twilight no lugar que ela quiser. Enfim, a Twilight vai de encontro com o Shiny Armor infectado e vendo que não tinha como salvá-lo, a Twilight, utilizando a sua magia, dá cabo do próprio irmão. E como já era de se esperar, ela fica completamente devastada por ter feito isso. E começa a se sentir uma completa inútil, que não consegue salvar o próprio reino. Mas a Rainbow Dash anima ela, dizendo que na verdade ela estava fazendo o melhor que ela podia. E que se elas continuassem firmes, algum dia elas conseguiriam salvar toda a Equestria. E esse discurso da Rainbow Dash funciona. E a Twilight se anima de novo. Mas quando o episódio corta pra casa da Rainbow Dash, ela tem um pequeno desabafo com a Applejack. E aqui a gente descobre que todo o discurso que ela tinha feito pra Twilight não passava de uma mentira. E na realidade, nem a própria Rainbow Dash tem esperança de que algum dia as coisas possam voltar a ser do jeito que eram. E bom, agora vai vir um momento bem pesado na AU. Então eu só queria deixar aqui um aviso de gatilho pra quem for sensível. A Rainbow Dash, utilizando a faca, mata a Applejack e depois se mata. E se a cena não fosse pesada o suficiente, no mesmo momento, a Twilight e a Harriet decidem levar a Apple Bloom para ver como que estava a irmã dela. E bom, elas encontram a cena horrorosa das duas mortas. E a Twilight, brava, decide que ela vai conversar com a Celestia, custe o que custar. E no próximo episódio, que também é o último da série, a Twilight vai até o castelo da Celestia e confronta a mesma sobre a falta de ajuda delas em relação à infecção. E a Celestia se demonstra extremamente arrogante e não ligando para nada. Quando confrontada novamente pela Twilight, ela revela toda a verdade. Segundo ela, quando a Luna foi presa na Lua, ela teve muita dificuldade em manter todo o reino de Equestria em pé. Então ela decidiu pedir ajuda para forças das trevas, que deram um poder a mais a ela. Mas claro que isso não viria sem consequência. E anos depois, essas mesmas forças do mal vieram à Terra em forma de uma praga que transformava pôneis em monstros. E para manter o poder que ela havia ganhado deles, a Celestia decide que não ia intervir em nada. E ao perceber que a sua mentora era na verdade a grande vilã da história, a Twilight pega a pedra do Discordia e absorve todo o poder dela, se tornando praticamente um Discordia 2.0. E com esse novo poder, ela apaga a Celeste e a Luna da existência. E depois a Twilight quebra a quarta parede e pergunta se nós, os espectadores, queríamos ver uma coisa legal. E logo em seguida, com apenas um movimento, a Twilight dizima todos os seres vivos de Equestria, terminando assim a história de Discantia. E eu sei que nesse momento a maioria de vocês deve estar confuso, se perguntando: Anui, que porra de final é esse? Como assim a Twilight simplesmente apagou toda a existência de Equestria? E bom, o motivo do porquê esse final ser tão estranho e meio sem sentido é bem simples na real. Porque a criadora quis. Sério, eu não tô zoando. Tanto que no final do episódio, até aparece o último pedaço, onde a própria criadora fala que se vocês não gostaram do final, ela não tá nem aí. Sim, essa foi a resposta dela. Inclusive, teve até uma galera puta nos comentários, que não, ela não respondeu nenhum deles. E olha, eu até entendo caso vocês tenham ficado decepcionados, porque dando uma rápida contextualizada, eu fiz o roteiro desse vídeo me guiando unicamente pelos 4 vídeos postados no canal oficial da Tess. E no final do 4º vídeo, depois de encontrar o corpo morto da Rainbow Dash e da Applejack,
Jack. A cena que vem logo depois é da própria criadora da AU avisando que devido a motivos pessoais, ela não poderia continuar produzindo os episódios de Discante. O que pra mim não seria uma grande novidade, já que eu já trouxe várias AUs aqui no canal que também foram descontinuadas pelos seus próprios criadores. Então eu apenas fiz o vídeo normalmente pensando que a história não teria um final. Porém, depois de ter terminado o roteiro e gravado o áudio do vídeo, o idiota aqui quis dar uma olhada no TikTok oficial da Tess. E pra minha surpresa, existia mais um episódio da história. Inicialmente eu até fiquei meio bravo comigo mesmo, porque eu ia ter que refazer todo o meu vídeo. Mas tudo bem, né? Pelo menos a gente ia ter mais história. Até que veio esse final, onde depois de conseguir os poderes do Discordia e acabar com a Celeste e a Luna, a Twilight, ao invés de, sei lá, trazer os amigos dela de volta à vida, ela, depois de tentar de todas as formas possíveis encontrar uma maneira de salvar a Equestria, a própria Twilight destrói tudo e todos. Eu não vou mentir, é um pouco decepcionante. Porém, eu até que entendo a criadora. Provavelmente, ela não queria ter terminado essa história pelas dificuldades que ela teve. Mas o pessoal deve ter sido tanto o saco dela, que ela fez esse último episódio nas pressas. E no último episódio, só de raiva, ela colocou esse final estranho e sem sentido, só pra irritar os fãs. E bom, atualmente o canal do YouTube dela tá parado. Mas no TikTok, ela regularmente posta novos capítulos de um outro projeto que ela tá trabalhando. E eu sei que é óbvio falar isso aqui, mas eu não quero que ninguém vai atacar hate na criadora. A obra é dela e ela termina do jeito que ela quiser. Mas eu também vou ser justo aqui com as pessoas que ficaram bravas nos comentários. Porque assim, pra mim, que descobriu Discantia em 2025, depois de todos os episódios terem sido lançados, esse final não foi tão irritante assim. Mas pra quem acompanhou em 2024, esperando cada episódio ser produzido por mês, provavelmente esse final deve ter pegado mais. E bom, por hoje é só. Obrigado por ter assistido até o final. Redes sociais na descrição e tchau.